Eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos que mais uma vez está nos acompanhando. Hoje nessa quarta-feira é mais um culto de louvor ao Senhor. Como todas as vezes, nós sempre lembramos que estamos nesse momento de isolamento social e que gostaríamos que os irmãos estivessem aqui conosco. Mas mais uma vez também, nós lembramos a cada um que está nos assistindo, que pare um instante, pare nesse momento com a sua família e vamos juntos meditar numa porção da palavra do Senhor. Se você puder, abra sua Bíblia em Salmos 30, verso 5. Um texto bem conhecido, mas que eu tenho certeza que Deus irá falar em nossos corações. Salmos 30, verso 5, que diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você puder, feche os teus olhos e vamos fazer uma oração juntos. Nosso Deus e Pai, damos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor já tem ministrado em nossos corações nesse dia. Cada culto que nós realizamos através, Senhor, desse meio de comunicação que são as redes sociais e que tem alcançado muitas vidas. Senhor, eu tenho certeza que cada culto sempre foi e sempre será momentos que a Tua presença sempre será manifesta através do Seu Espírito Santo. E o mesmo Espírito que está conosco aqui no templo está em cada casa, em cada lar, e que nós não podemos dizer ainda, está em cada vida, porque somos templo do Seu Espírito Santo. E pedimos mais uma vez, Senhor, traga o entendimento da Tua palavra aos nossos corações, para que possamos ser ministrados segundo a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando nós observamos um momento como nós estamos vivendo, nós lembramos que em circunstâncias como esta, nós vivemos diversos sentimentos. Nós temos em algum momento tristeza, alegria, em momentos menores, mas também existente, momentos de ira, porque o ser humano, ele não é movido somente por aquilo que ele sente, mas aquilo que ele sente transmite exatamente o que ele está vivendo. A nossa vida, a base da nossa vida não é o nosso sentimento, mas o nosso sentimento, ele reflete em várias situações da vida de cada um. Se nós olharmos na palavra de Deus, o rei Davi sempre expôs os seus sentimentos diante de Deus. Muitos salmos, na verdade, são declarações de um estado, e um estado de espírito, muitas das vezes triste, outras vezes alegre, mas sempre exultando no Deus de sua salvação. O que importa para nós não é se nós estamos tristes ou alegres. O que nós importamos é que nós temos que continuar confiando em Deus, porque esses sentimentos sempre virão sobre nós. O que não pode deixar esse sentimento nos dominar,
mas usá-los como combustível, ou como uma forma de nos impulsionar a sermos melhores, ou fazer coisas melhores. O sentimento de tristeza, quando nós não alcançamos o que nós queremos, ele machuca, ele dói. E esse sentimento de tristeza, muitas das vezes, fazem pessoas pararem, faz pessoas estagnarem, faz pessoas desistirem de viver. Como também o sentimento da alegria. O sentimento da alegria, quando alguém alcança, muitos se impulsionam a fazer mais para continuar sentindo a alegria. E o que nós temos que fazer, por mais que esses sentimentos nos confrontem, por mais que em alguns momentos nós não tem como impedir que sintamos alegria ou tristeza, a única coisa que nós podemos fazer é continuar confiando no nosso Deus. E quando nós olhamos para esse texto, o salmista apresenta 3 tipos de sentimentos. Ele fala da ira, ele fala do choro, que podemos aqui, embora que ele dá uma ambiguidade, ele pode levar ao entendimento da alegria como da tristeza, mas aqui nesse texto ele está falando da tristeza, e ele termina dizendo e falando sobre a alegria. E quando nós olhamos para esses 3 sentimentos, nós temos que entender que em algum momento nós seremos confrontados por eles, ou vamos encontrar com eles. E há um estudo que diz que a felicidade plena, a felicidade gerada por uma alegria plena, ou seja, algo que você desejava demais, e quando você conquista, há um estudo que diz que ela pode durar até 35 horas. Imagina 35 horas você feliz, porque você alcançou alguma coisa. Mas esse mesmo estudo diz que a tristeza plena, ela pode durar até 5 dias. Poderia ser o contrário, a alegria durar 5 dias e a tristeza 35 horas. Na verdade, tudo depende conforme você é confrontado, ou o que gerou esse sentimento. A maneira pela qual você é confrontado e faz você gerar tristeza ou gerar alegria, que define exatamente o que vai acontecer, ou qual o período que essa alegria e que essa tristeza ela vai passar. Agora, quando observamos bem, o salmista ele inicia falando da ira. E a ira é uma linha tênue entre a razão e a emoção. É uma linha a qual você está caminhando, e quando você é confrontado por aquilo que você acredita, quando você é confrontado por valores éticos e morais, quando você é confrontado por algo que você defende, você naturalmente enche-se de ira. E a ira, então, você, em rápidos segundos, você tem que decidir entre fazer o que é o certo, que é usando assim a razão, ou ir pela emoção. Por isso que muitas pessoas, num rápido momento de ira, tomam medidas que se tornam irreparáveis. Em momentos de ira, quando nós somos confrontados, a maneira que somos confrontados, nós nos tornamos pessoas que muitas das vezes nós nunca fomos, mas expõe o verdadeiro eu, aquilo que está guardado e que somente Deus conhece. E a ira, nesse texto, diz que ela tem um tempo determinado para ela. Diz que a ira, ela dura só um momento. Está dizendo de algo que acontece de forma rápida.
e você reage a esse confronto, ela acontece como uma resposta ativa integral do seu juízo. Quando você, de certa forma, é confrontada pelo mal ou percebe o mal, o que você faz? Você reage. E essa tua reação, essa tua resposta ativa, é o que faz você, muitas das vezes, realizar coisas que você não realiza. Mas que nós temos que ter uma consciência: ela não é o que você é na verdade. Ela simplesmente faz com que você, muitas das vezes, tenha reações que são apenas momentos. E no momento que nós estamos vivendo, o instante que estamos passando, é comum você viver momentos de ira. Irado porque você não pode trabalhar, irado porque você não pode sair de casa, irado porque você não pode sair com a sua família, irado porque você não pode ver seus pais, irado porque você não pode fazer aquilo que você gostaria, porque você está sendo confrontado pelo momento. A palavra de Deus diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, nós temos que trabalhar em nós mesmos e permitir que o fruto do Espírito Santo, ele frutifique na sua vida e faça ele aparecer em momentos como este. Que sejamos controlados pelo Espírito Santo, não por uma forte emoção. Que sejamos controlados por Deus. Quando você se sentir confrontado ou afrontado pela circunstância que você está vivendo, mas que você não perca o seu controle, mas que deixa tudo nas mãos do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele está observando a tua vida, e Ele não deseja que de forma emocional você tome algumas atitudes que pode comprometer não somente a sua vida, mas a sua salvação. Mas o texto também diz, e ele fala do choro, e ele também estabelece um tempo para o choro. O texto está falando que o choro pode durar uma noite, ou vamos colocar assim, a tristeza pode durar uma noite. A tristeza também é um sentimento, e um sentimento que aflora quando eu sou confrontado, ou quando eu não conquisto aquilo que eu gostaria, ou quando eu perdo alguma coisa que eu não gostaria de perder. Quando você começa a observar à sua volta que tudo aquilo que você sonhou não passou de ilusão e gerou frustração. A tristeza, ela não pode nos dominar, porque a tristeza, muitas das vezes, provoca em nós, ou traz um sentimento de incapacidade, gerando em nós, muitas das vezes, medo. E o Senhor não quer que nós estejamos com esse sentimento de medo, porque o medo, na verdade, ele vem com o intuito de tirar as nossas forças, tirar de nós, muitas das vezes, até o desejo de viver. E o Senhor lhes diz neste dia, que o Senhor está olhando por você, e que Ele quer lançar fora todo medo, toda tristeza, Ele quer transformar em alegria. A tristeza, ela nos aprisiona, ela nos prende como se fosse no quarto, a qual nós não conseguimos sair dele. E aqui o texto, ele coloca um tempo para essa tristeza. Ele fala de uma noite. Para a maioria de nós, a noite é menor do que o dia.
Por quê? Porque a noite para nós passamos a maioria dormindo. Mas a noite, ela para alguns se torna muito longa quando elas não conseguem dormir. Quando são deparados com a insônia, ou com os problemas que vai dominando o seu sentimento. E quando ela vê, ela já perdeu o sono, e ela até está pensando em desistir de tudo. E aqui o texto está dizendo que ela pode durar uma noite. Ela está colocando numa condição de que pode acontecer. E quem sabe você nesse instante, você deve estar vivendo momentos de noite, momentos de tristeza. E você deve até colocar e até me perguntar, quem sabe na sua mente agora, mas o Espírito Santo te responde quando você está perguntando a si mesmo e dizendo: por que parece que a minha noite não passa? Por que parece que essa tristeza não sai? Por que parece que esse problema ele não deixa de existir? Por que parece que a minha noite é mais longa do que as dos outros? Saiba de uma coisa, que a sua noite, ela não é longa nem curta, ela só está vivendo um momento. Ela não é uma condição de vida, é um período que você está passando. Porque o que Deus quer para a tua vida é muito maior do que isso. Deus não quer tristeza, Deus não quer que nós vivamos a vida com verdadeira tristeza e choro. Existem alguns momentos na palavra de Deus que Deus fala que nós deveríamos transformar nossa alegria em choro ou tristeza, mas colocando de acordo com a nossa condição de pecado. Com a sua condição de pecado, com a sua vida errada, você tem que sim transformar a alegria que parece ser verdadeira, mas não passa de ilusão, e transformar essa alegria em choro, mas chorando, se quebrantando por aquilo que você não é diante de Deus, ou por aquilo que você deveria fazer e você não faz diante do Senhor. Então, quando a palavra de Deus diz que eu tenho que transformar a alegria em tristeza, Ele está dizendo para mim: eu tenho que chorar por causa dos meus pecados, eu tenho que chorar por causa da minha dificuldade, mas eu não posso viver nessa condição, porque o que Deus tem para ti é uma alegria, e uma alegria plena, porque a força do Senhor é a sua alegria. E a palavra de Deus ainda completa dizendo: a alegria, ela vem pela manhã. O texto está sendo muito claro. O texto está dizendo que a ira, ela pode durar um momento. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria, ele não dá tempo. A alegria, ele não estabelece período. Ele diz só que ela vem. Então a proposta de Deus vai contra isso tudo que eu falei no início dessa ministração. A alegria no estudo é 35 horas e a tristeza 5 dias. Na verdade, o que Deus tem para a tua vida é diferente. Ele quer que a ira e a tristeza sejam momentos, mas não sejam momentos que te derrubem, mas que te prepara para viver a verdadeira alegria nele. Porque a palavra de Deus diz que a alegria vem, ela simplesmente vem, e ela não tem tempo para ficar, ela deve ficar conosco todos os momentos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então a presença de Deus em nós nos traz a verdadeira alegria, e nós temos que ter isso em nossa mente, que a ira e a tristeza, o Senhor está dizendo para você hoje, Ele tem tempo. Essa condição que estamos vivendo tem tempo determinado para acabar. Você acha que Deus não está observando? Ele está dizendo a você: há um tempo determinado para acabar tudo, e depois, Senhor, o que vai acontecer? Virá alegria sobre a tua vida, e alegria plena, diz o Senhor.
Vai chegar um momento que tudo isso vai passar e nós vamos viver alegres, regozijando sempre, exultando sempre no nosso Deus. Então não fique triste, não deixa a tristeza, que dependendo da forma como você está vivendo, pode lhe provocar raiva, ira. Não deixa isso te dominar, porque o que Deus tem para ti é alegria, e alegria plena num momento como esse. Mas o que chama a atenção em todo esse texto é que o Senhor fala de 3 sentimentos. O salmista está falando sobre a ira, está falando do choro, que nós colocamos como tristeza, e está falando da alegria. Mas no meio desse texto ele coloca, que nós lemos e muitos passam despercebido, que diz assim: no seu favor está a vida. A vida nossa, ela não é como um certo filósofo disse: penso, logo existo. Não é o que você pensa que faz você ser. A sua existência não está atrelada à sua percepção ou o seu modo de pensar. A sua vida está atrelada naquele que te criou. Não é um sentimento que faz você ser o que você é. O que você é tem que estar atrelado a um Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que te formou, aquele que me criou, aquele que te formou no ventre da sua mãe, aquele que tem colocado você nas palmas das suas mãos e tem te protegido, que tem te guardado, aquele que a palavra de Deus diz em Isaías, que porventura pode uma mãe esquecer de você, mas ele não se esquece de ti, porque o seu nome está cravado na palma das suas mãos. Ou seja, o Senhor tem cravado o seu nome na palma das suas mãos. O seu nome está escrito no livro da vida. Então aquele que te dá a existência, aquele que te segura, aquele que te sustenta, está te dizendo hoje que Ele é mais do que suficiente na tua vida. E não só aquilo que você pensa, não é aquilo que você sente que forma quem você é, porque a tua vida está nas mãos dEle, e é Ele que te criou, é Ele que te formou. E como eu alcanço esse favor do Senhor? Quando nós olhamos em Salmo 51, que o próprio Davi, o mesmo que escreveu esse Salmo 30, e ele começa a falar da justiça do Senhor, e ele diz que ele não queria que o Senhor imputasse sobre ele a justiça dele mesmo, mas a justiça do Senhor, porque o Senhor era longânimo, e o Senhor perdoaria pelas iniquidades que ele tinha cometido. E ele completa dizendo: Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Mas ele vai falando e dizendo: Senhor, tudo isso que eu estou vivendo, tudo isso que eu estou passando, é para a glória do teu nome. Eu quero testificar daquilo que o Senhor faz. E ele diz assim: eu sei que tu não se deleitas em holocaustos, mas tu não recusa, tu não rejeita um coração quebrantado. A única forma de você alcançar a misericórdia e o favor do Senhor é através de um coração quebrantado. Quando você for deparado com uma ira, lembra que ela não pode te dominar. A tristeza não pode te dominar. A alegria é que o Senhor preparou para você, mas você não pode abrir mão de um coração quebrantado. Você tem que se quebrantar diante do Senhor, porque assim você vai alcançar o seu favor, ou seja, a sua misericórdia e a sua graça. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos.
E a palavra de Deus diz em Lamentações de Jeremias capítulo 3, 22, que além da misericórdia não ser a causa de nós sermos consumidos, diz que ela não tem fim. Ou seja, Deus tem algo especial por fazer na tua vida, porque a sua misericórdia, a sua graça não tem fim. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Onde há arrependimento, onde há confissão, onde há uma pessoa com o coração quebrantado, alcança do Senhor a misericórdia, e misericórdia que o Senhor quer enviar sobre nós. Você não vai morrer, sabe por quê? Você não vai ser consumido, sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor está sobre a tua vida. Rabassuri cantora na manaias, churi cantora na manamasei. E creia somente que a sua vida, a sua história, não só a sua, mas dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo, dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, toda a sua família, a história, a vida de cada um está nas mãos de todo do Criador, aquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Criador, o Todo-Poderoso. Ele está cuidando e zelando por todos nós. Então não se preocupe, não deixe ser invadido pelo sentimento da ira, nem muito menos a tristeza invadir o teu coração, mas permita que a força do Senhor, e que reflete a sua alegria, domine a sua vida, porque Ele te ama e a misericórdia dEle te sustenta nesse dia. E eu quero convidar você agora, antes de orarmos, porque eu quero orar por você, e eu creio que você vai ser alcançado por Deus. E eu quero convidar aqui os nossos irmãos, que estaremos juntos adorando ao Senhor, e dizendo que não importa o que esteja acontecendo, todavia nós nos alegraremos e exultaremos no Deus da nossa salvação. O Senhor está olhando por ti. Eu convido você junto com a sua família agora. Peça para todos agora, se cada um está com o seu aparelho de celular acompanhando o culto, acompanha só num mesmo ambiente. E comece agora nesse instante, todos juntos a adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Alabassuri candalabadaias. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta,
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Senhor, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Senhor. Aleluia. Como nos alegramos em Ti, Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A tristeza pode tentar nos assolar, mas o Senhor é o nosso guardador. Labassuri candura balabachaias. Senhor, não há momentos difíceis, não há, Senhor, confrontos maiores que podem nos estar diante de nós, porque nós temos Tu, ó Deus. Não importa, Senhor, como tem assolado, Senhor, este mundo, o medo, mas nossa segurança está em Ti. Nós confiamos em Ti. Nós temos a Ti, Senhor, como nosso socorro bem presente. Há muitos que procuram, Senhor, a resposta. Há muitos que procuram a solução, mas nossa solução e resposta está em Ti. Por isso que quando nós elevamos os nossos olhos, nós elevamos, Senhor, para os altos montes, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, que Teu Espírito Santo sopre agora, sopre nessa casa, Deus, trazendo alegria nessa casa. Que, Senhor, toda tristeza seja lançada fora, que toda tristeza, toda dúvida, todo medo, todo sentimento contrário seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus nessa casa agora. Senhor, toda insegurança, incerteza, porque o Senhor, tudo que o Senhor faz contribui para o bem daqueles que Te amam. Senhor, por termos essa convicção, nós lhe pedimos, Senhor, que vivamos, Senhor, cada vez menos momentos, Senhor, de ira, cada vez menos momentos de tristeza, mas que a alegria seja plena em nossas vidas, porque nós fomos alcançados pela Sua infinita misericórdia e graça. Nós somos alcançados, Senhor, pela Sua misericórdia, e a Sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Nós não vamos morrer, porque a Sua misericórdia está sobre nós. Nós não vamos padecer, porque o Senhor está olhando por nós, e essa misericórdia não tem fim. Por isso nós louvamos e agradecemos a Ti.
E nós exultamos o teu nome, dizendo: Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá, a alegria virá, a alegria virá,